Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo mais uma palavra de encorajamento para o nosso coração. Hoje meditando aqui no livro de Daniel. Daniel fazia parte do governo do rei Dario e ele era temente ao Senhor, fidelíssimo ao Senhor. Mas os outros governantes estavam doidos para pegar em Daniel numa situação que o comprometesse diante do rei, para que ele perdesse esse carinho que o rei tinha por ele. E Daniel orava ao Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia. E aqueles homens começaram a vigiar Daniel e o pegaram orando. E ali, devido ao edito do rei de que ninguém poderia orar a Deus, Daniel teve que ser jogado à cova dos leões. E é muito triste saber que mesmo o rei, vendo que ele era uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, o rei tinha que cumprir aquilo que ele mesmo ordenara, de certa forma coagido pelos outros governantes, para que ele criasse aquele decreto, porque ele amava Daniel. E o rei teve que lançá-lo à cova dos leões. E é muito interessante essa passagem, que Daniel foi para a cova dos leões, ele foi trancafiado ali. E o rei ficou com muito medo, o rei passou a noite orando por Daniel, que coisa incrível, né? Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas e fugiu dele o sono. Ou seja, o rei, ele não estava orando ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas ele estava jejuando e o coração dele estava em oração, sim. Ele estava ali preocupado com Daniel, querendo que aquilo não acontecesse, que Daniel não fosse morto. E pela manhã cedo, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com a voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E com isso o rei descobriu que o Deus de Daniel é o Deus do impossível. E em seguida, olha o que acontece nessa história. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O que nós aprendemos com essa história de Daniel? Que em momento algum nós devemos nos desesperar, que a nossa confiança seja sempre no Senhor, que Ele é o Deus do impossível, Ele pode nos livrar de todo perigo, de todo mal. Daniel foi jogado à cova dos leões. Aqueles leões poderiam ter acabado com Daniel em poucos minutos, mas o Senhor mandou um anjo. E assim o Senhor faz conosco também, por onde andarmos. Se nós somos fiéis ao Senhor e confiamos no seu poder, no seu agir, Ele estará conosco. Ele enviará seus anjos para nos salvar, para nos guardar e para nos proteger. Então eu peço a Deus neste momento que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de todo o mal. Que a nossa confiança esteja somente no Senhor. Que a gente aprenda com Daniel a confiar no agir de Deus. Aquele rei não sabia do poder de Deus até aquele momento, mas ele
esperava, ansioso, que o Deus do Daniel o salvasse da cova dos leões, e assim se sucedeu. Que você e eu também possamos ter essa confiança no Senhor. Se os momentos são difíceis, se os momentos estão nos deixando preocupados, não permitamos que a preocupação domine nosso consciente, domine a nossa razão. Sejamos firmes na fé, irmãos. Sejamos firmes no nosso Deus que é todo poderoso. Que a gente possa trazer à memória tudo aquilo que o nosso Deus já fez por nós. Quantas experiências nós temos. Então, que esse momento seja um momento de agirmos totalmente na fé. Para que as outras pessoas vejam em nós essa confiança que temos no Senhor. Também queiram conhecer o nosso Deus. Assim como o rei Dario conheceu o Deus do impossível e fez com que ele decretasse que em todo o reino as pessoas aceitassem o Senhor, confiassem no poder de Deus. E ele deixa bem claro que ele salva, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio é até o fim. É maravilhoso saber que o rei reconheceu isso diante de todos os povos. Que nós sejamos assim, que as pessoas ao nosso redor, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, as pessoas que nos conhecem, possam ver em nós o agir de Deus e também confiar nesse Deus Todo-Poderoso que é eterno, que é maravilhoso, que é o Deus que move todas as coisas, porque Ele criou tudo. E Ele nos deu a vida e só Ele pode tirar. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que a nossa fé não se abale nesses momentos diante das notícias ruins, mas que os nossos olhos estejam somente na cruz onde o Senhor Jesus venceu por nós. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, arrepender pelos pecados da nação, de todos os povos, e entregar tudo nas mãos do Senhor e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que a unção do Espírito Santo seja sobre nós e que o sangue de Jesus nos acoberte e nos livre de todo mal para a glória do nosso Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.